Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, sou a professora Érica e bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos para a correção das atividades da aula 5. O primeiro quesito diz o seguinte: quantos alqueires paulista têm uma área de 121 mil metros quadrados? Primeiro precisamos saber quanto vale um alqueire paulista. O alqueire ele vai depender da região que está sendo pedida. Então, como é na região paulista, precisamos saber quanto vale um alqueire. Um alqueire equivale a 24.200 metros quadrados. Só que ele está pedindo 121 mil. Ou seja, quantos alqueires vai ter em 121 mil metros quadrados? Fazemos uma regra de 3, que é os meios pelos extremos, ó. X vezes 24.200, 24.200 x, ok? Então, 1 vezes 121 mil, 121 mil. Deixamos x sozinho, 121 mil. O 24 mil que está multiplicando o x, ele vai passar a ser divisor. Então, vamos dividir 121 mil por 24.200. Quando efetuamos a divisão, iremos encontrar o valor de 5. Então, quer dizer que 121 mil vai corresponder a 5 alqueires paulista. Beleza? Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: quantos hectares tem uma propriedade com área de 532.400 metros quadrados, localizada no município de Iporá? O seguinte, a gente tem que entender quanto vai valer um hectare. A gente viu que um hectare vai valer a 10 mil metros quadrados, ok? Então, ó, um hectare vai valer a 10 mil metros quadrados. Então, quantos hectares vai corresponder a 532.400 metros quadrados? Fazemos a regrinha de 3, né? A multiplicação dos meios pelos extremos. Aqui, ó, x vezes 10 mil vai ficar igual a 10.000 x. Vezes 532.400, 532.400. Isolamos x, 532.400. Vai ser dividido por 10 mil. Porque o 10 mil está multiplicando o x, então ele vai passar a ser divisor. E iremos encontrar o valor de 53,24 hectares. Beleza? A terceira questão diz o seguinte: uma fazenda situada em Goiás tem 44 alqueires mineiros. Quantos metros quadrados tem essa fazenda? Veja só, temos que saber quanto equivale a um alqueire mineiro. Vai corresponder a 48.400 metros quadrados. Então, ó, um alqueire mineiro vai corresponder a 48.400 metros quadrados. Então, 44 alqueires vai corresponder a quantos metros quadrados? Fazendo a regrinha de 3, 1 vezes x, x, não é isso? Vamos multiplicar agora 44 vezes 48.400, que iremos encontrar o valor de 2.129.600 metros quadrados, ou seja, a letra D, ok? Vamos para a quarta questão. Quantos metros quadrados tem uma fazenda de 58
hectares. Vamos lá. Lembrando que 1 hectare vai corresponder a 10.000 metros, ok? Então, 58 hectares vai corresponder a quantos metros? Fazendo a regrinha de 3, 1 vezes x, x. 58 vezes 10.000 vai dar igual a 580.000. Então, eu encontrei o valor. Então, 580.000 vai corresponder a 58 hectares. Vamos agora para a aula de hoje, que é com o assunto utilização do princípio multiplicativo para o cálculo da probabilidade de eventos. Princípio fundamental da contagem. Também chamado de princípio multiplicativo, é utilizado para encontrar o número de possibilidades para um evento constituído de N etapas. Para isso, as etapas devem ser sucessivas e independentes. Se a primeira etapa do evento possui X possibilidades e a segunda etapa é constituída de Y possibilidades, então existem X vezes Y possibilidades. O princípio fundamental da contagem é a multiplicação das opções dadas para determinar o total de possibilidades. Ou seja, o princípio fundamental da contagem é descobrir a possibilidade daquele evento acontecer. Primeiro exemplo. João está em um hotel e pretende ir visitar o centro histórico da cidade. Partindo do hotel, existem 3 linhas de metrô que levam ao shopping e 4 ônibus que se deslocam do shopping para o centro histórico. Vejam só, ele tem 3 possibilidades, né? Ele tem 3 linhas de metrô que ele pode pegar para chegar até o shopping. E do shopping, ele vai ter 4 possibilidades para se deslocar até o centro histórico, porque ele vai ter 4 ônibus, 4 possibilidades de pegar os ônibus, ok? Também podemos usar o diagrama de árvore, ou árvore de possibilidades, que é útil para analisar a estrutura de um problema e visualizar o número de combinações. Essa árvore, ela é proposta para possibilidades pequenas, né? Mas existem possibilidades em que vai ser com números muito maiores. Ó, por exemplo, se ele pega o metrô 1, né? O metrô 1, ele vai poder pegar o ônibus 1. Se ele pega o metrô 1, ele também vai poder escolher o ônibus 2. Se ele pega o metrô 1, ele pode escolher o ônibus 3. O metrô 1, ônibus 4. E assim sucessivamente. E no final, ele vai encontrar 12 caminhos. É um número pequeno, mas existem combinações, existem possibilidades em que os números vão ser muito maiores. Então, essas árvores é proporcional para números pequenos. Então, como é que a gente pode fazer para descobrir o número de possibilidades de uma maneira mais prática, de uma maneira mais fácil? Da seguinte forma, ó. Se existem 3 possibilidades de sair do hotel e chegar até o shopping, e do shopping para o centro histórico temos 4 possibilidades, então o total de possibilidades vai ser igual a 12. Outra maneira de resolver o exemplo seria pelo princípio fundamental da contagem, efetuando a multiplicação das possibilidades, ou seja, 3 vezes 4. 3 é a possibilidade de sair do hotel e chegar no metrô, e 4 são as possibilidades de sair do shopping até o centro histórico. Então, eu multiplico 3 vezes 4, que dá igual a 12. Então, eu tenho 12 possibilidades de caminhos diferentes, mas que irei chegar ao mesmo local. Exemplo de número 2. Numa lanchonete, há 8 tipos de sanduíches, 5 tipos de sucos e 6 tipos de sorvete. Quantas são as possíveis combinações de um lanche nessa lanchonete? Utilizando o princípio fundamental da contagem, temos o princípio fundamental da contagem diz o quê?
multiplicação das possibilidades. Então, eu tenho 8 tipos de sanduíche. Então, eu posso escolher 8 tipos, não é isso? Então, vai ser 8 vezes. Ele diz que temos 5 tipos de suco. Então, vai ser 8 vezes 5, que são os tipos de suco. Vezes 6, por quê? São os 6 tipos de sorvete que são presentes naquela lanchonete. Então, 8 vezes 5 vezes 6 vai dar igual a 240. Então, temos 240 maneiras de realizar um lanche. Não é isso? Porque, por exemplo, eu poderia escolher um sanduíche apenas de queijo, um suco de maracujá, um sorvete de morango. Ou seja, e eu poderia também ir alternando. Então, eu vou ter 240 maneiras de realizar um lanche. Exemplo de número 3. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de 3 algarismos distintos, ou seja, não podem ser iguais, podemos formar? Primeiro, vamos escolher o algarismo das centenas. O seguinte, um número que ele é formado por 3 algarismos é um número que vai possuir centenas, dezenas e unidades. Então, primeiro eu tenho que escolher qual vai ser o meu algarismo das centenas. Então, eu tenho 6 possibilidades, porque o número pode ser 100, 200, 300, 400, 500 e 600, ok? Então, quando eu escolho a casa das centenas, eu tenho 6 possibilidades. Já quando eu vou escolher o algarismo das dezenas, como não pode haver repetição, devemos ter um algarismo diferente, não é isso? Então, vamos ter apenas 5 possibilidades. Porque, por exemplo, se eu escolho aqui o número 1 para ser o meu algarismo da dezena, eu escolho o número 1. Então, eu não vou poder colocar o 1 nas dezenas e nem nas unidades. Então, o 1 ele já vai estar excluído. Então, nas dezenas, eu só vou ter 5 possibilidades, ok? E a terceira, ficou faltando a casa das unidades. Devemos ter um algarismo diferente dos 2 anteriores. Por exemplo, se eu escolho o 1 aqui, para centenas, então eu não vou poder escolher o 1 novamente para as dezenas. Vamos dizer que eu escolho o número 2 para as dezenas. E para as unidades, eu vou escolher o número 3. Então, só nos resta 4 possibilidades para as casas das unidades. 4. Então, partindo para o princípio fundamental da contagem, eu faço a multiplicação das minhas possibilidades. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Então, quer dizer que eu posso fazer uma combinação de 120 números. Essas aqui são as nossas referências para a aula de hoje. Muito obrigada. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem.